quero te dizer uma coisa, a nossa igreja está num ritmo muito bom, de fé, de crescimento, de ensino da palavra. Você se sinta privilegiado, e isso está forte para eu dizer. Para você se sentir privilegiado, debaixo de um pastoreio legítimo, de uma equipe que ensina muito bem a palavra, departamentos que nos servem com excelência. Nossos filhos estão lá em cima tendo um alimento maravilhoso. Amém, irmãos? Então nós somos gratos por isso. Tem uma escritura que me inspirou a falar umas palavras para o nosso pai aqui da fé, da nossa igreja, que é o nosso pastor. E eu queria ler com vocês Filipenses 4, versículo 9. Foi uma escritura que veio no meu coração, eu estava orando em línguas. Eu nem fiz nenhuma menção de anotar nada, é só uma... Nós só vamos ler um pouco e as pessoas vão vir aqui. Nós temos algumas apresentações para fazer. E Filipenses capítulo 4, versículo 9. Vai passar aqui, eu já vou ler. Todos nós podemos ler? Está escrito. Paulo falando para os irmãos filipenses, ele disse assim, o que vocês aprenderam comigo, o que vocês receberam de mim, o que vocês ouviram e o que vocês viram em mim, isso também praticai. E o Deus da paz será convosco. Paulo está dizendo em outras palavras, vocês viram a minha vida, vocês ouviram o meu ensino. Como eu sou alguém que eu imito a Cristo, mas em outro momento ele vai dizer, vocês podem me imitar. Então, imitar as ações piedosas e santas e de amor ao Senhor de outros homens de Deus é bíblico. Quem pode dizer amém? Imitar homens de Deus, imitar a conduta, imitar o procedimento, imitar a fé, imitar o caráter de homens que imitam a Cristo, isso é bíblico. E quando eu fui orar para uma palavra para falar para o nosso pastor, me veio essa escritura de Paulo se colocando de uma forma tão ousada, dizendo, olha, vocês podem me imitar. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas quantos homens hoje em dia, quantos líderes que estão à frente de obras, talvez nos tempos de hoje, possam dizer essa escritura de forma pública e aberta, com verdade. A gente sabe de exemplos aí fora, que infelizmente alguns homens, eles não seguem exatamente o que a Bíblia diz. Eles apacentam o próprio ventre, eles são homens que se distanciaram das verdades da palavra. E esses homens não podem e não devem ser imitados. Porque quando um homem se afasta de Cristo, ele não serve mais para ser padrão nem referência. Paulo aqui se colocou como referência, porque ele foi um homem que imitou a Cristo. E eu vejo na vida do nosso pastor, como pai dessa igreja, ele é pai de Aleph e de João Pedro, meus filhos naturais, mas quando um homem está na frente de uma obra e ele se coloca como líder espiritual de um rebanho, a Bíblia fala sobre paternidade espiritual. Paulo, ele era como se fosse um pai para Timóteo. Ele diz, Timóteo, eu tenho você como a um filho. E o sentimento de Timóteo para com Paulo era como de um pai, né? Elias e Eliseu e tantos outros exemplos na Bíblia de líderes espirituais que, de tanto que eles andam perto de Jesus, a gente pode imitá-los e tê-los como um pai, numa posição de honra. A posição de pai, ela é uma posição de honra. Amém, irmãos? E aqui nessa igreja, dentre todos vocês, quem mais pode falar isso daqui de cima, com toda a verdade e sinceridade de quem ele é, sou eu. Amém? Que convivo com ele há 26 anos, nós temos 26 anos de casados. Aleph e João Pedro são nossos filhos, estão aqui, criados nos caminhos do Senhor, seguindo a doutrina, seguindo o evangelho, porque o pai deles se coloca como uma referência para isso. Você quer ver se um homem segue a Cristo? Muitas vezes a família dele reflete isso. A forma como os filhos são, a forma como a sua esposa, como ele conduz seu casamento. Isso reflete muito de quem um homem de Deus é dentro de casa. Porque tem muita gente que vive um cenário em público para manter uma aparência e um status. No entanto, dentro de casa, não combina aquela figura pública da figura de dentro de casa. E eu posso falar para vocês, diante de Deus, sendo gravado, para todo mundo ouvir, os anjos, os demônios, todo mundo. Esse homem, ele pode ser imitado.
Como pai, como marido, como servo de Deus, como amigo. Ele tem falhas como eu tenho, todo mundo aqui tem. Existem áreas da vida dele que estão sendo tratadas como na minha e de todos nós. Mas no tocante à vida moral, à vida de busca com Deus, a falar como Paulo falou, vocês aprenderam alguma coisa de mim. Quem aqui tem aprendido alguma coisa com ele? Quem aqui já recebeu algo de Deus da vida dele? Quem aqui tem ouvido o que esse homem tem dito daqui de cima, ano após ano? E Paulo termina dizendo, quem tem visto nele a vida de Deus? Vocês podem ver isso na vida dele? E Paulo disse assim, quando vocês seguem um padrão assim, o Deus da paz, Ele vai estar com vocês. Então, muitos homens aqui hoje, pais, podem dizer assim, mas de repente eu não estou sendo um bom pai, eu não consigo interagir com os meus filhos, eu tenho essa lacuna, eu não consigo preenchê-la, porque eu não tive pai. Eu te digo uma coisa, irmãos, isso é uma limitação, um sofisma que o diabo coloca na nossa mente. Quando nós nascemos de novo, não é que pai e mãe não servem mais como referência, o que a gente viveu não serve mais, não é isso. Mas em Cristo, todas as coisas são novas. Ele diz que aquele que nasce de novo, todas as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Então, em Cristo, a gente tem um padrão em Deus de como ser pai. Para as mulheres, né, de como serem mães. Então, como hoje a gente está falando do Dia dos Pais, eu digo para vocês uma coisa. O pai do pastor Fábio, ele saiu de casa, ele tinha 4 anos de idade. A mãe dele tinha mais 3 filhos, com ele 4 filhos, ele sendo o mais novo. 4 filhos, ele deixou a família, ele tinha 4 anos de idade. As pouquíssimas memórias que ele tem do pai, o pai trabalhava com transporte na época, caminhão, e também foi motorista de empresa de ônibus interestadual. Ele tem 2 memórias. O pai dele levando ele no caminhão uma vez, deu uma volta com ele. E em outro momento foi o pai trazendo uns pacotes de bala, alguma coisa. Ele lembra que era um doce, alguma coisa. E o pai dele ia fazendo menção de sair de casa. E ele agarrou nas calças do pai, na perna da calça do pai. Dizendo, pai, não vai embora. Por que você não fica mais na nossa casa? E a mãe dele ali tirando ele, e aquele homem indo embora, e nunca mais ele voltou. Ele era pequenininho, e ele cresceu, a primeira infância, segunda infância, adolescência, quase na fase adulta, perto de 18 anos, a mãe dele partiu. E nesse espaço de tempo, de 4 até mais ou menos 18 anos, a mãe dele criou ele e os irmãos. Então, ele não teve a figura do pai nos momentos cruciais da vida dele, que um homem, que um filho, filha também precisa. No entanto, é tão espetacular, onde é que eu estou querendo chegar? É que, embora ele não tenha tido pai presente em casa, cuidando, criando, esse homem de Deus, ele soube ser um pai maravilhoso para Aleph, para João Pedro. Ele aprendeu com o Espírito Santo o momento certo de disciplinar, de colocar de castigo, de colocar no colo, de dar bronca, de brincar com eles. Ele jogou bola com eles, brincou de videogame, sempre teve tempo, mesmo no trabalho, de ter tempo de... Obrigada, amor. De ter tempo de qualidade com eles. Então, essa lacuna que tinha na vida dele, da ausência do pai, não limitou o nosso pastor de ser um bom pai para os filhos dele. Então, que isso te inspire também a dizer, nossa, se Deus fez na vida dele, vai fazer na minha também. Irmãos, eu digo para vocês daqui de cima, tendo o Senhor como minha testemunha, se você for para a palavra, tiver uma vida de oração, de busca ao Senhor, buscar os conselhos dele, Ele está disponível para te aconselhar. Eu te garanto que você vai ser um pai maravilhoso para os seus filhos. Se você já é um pai bom e presente, graças a Deus por isso. Mas se tem algum pai aqui que tem essa dor dentro, essa tristeza de hoje se ver, às vezes, um filho brigado. Às vezes o filho entra, sai, não fala com o pai. Ou nem sentam para conversar juntos, não tem esse prazer. Essa palavra é para chamar a sua atenção e dizer uma coisa, que ainda dá tempo. Que ainda dá tempo de ser o pai que Deus idealizou para que você seja. Independente do seu passado, das lacunas, das ausências. Gente, olha para mim, acredita em mim. Cristo preenche todos os espaços. Jesus, Ele preenche todos os espaços que faltam na nossa vida. Em qualquer área da nossa vida. Na criação de filhos, para ser uma esposa, um marido, um pai, um bom funcionário, para servir bem na igreja, não importa a área. Então, eu orei hoje por vocês de tarde, fui para a presença do Senhor, orei. Pai, abra o entendimento de cada
pai que estiver ali, cada futuro pai, né? Porque tem jovens aqui como Aleph, casou recentemente, ainda não é pai, Filipinho, jovens que são casados e não são pais ainda. Que vocês peguem esse exemplo, essa escritura, o exemplo da vida do nosso pastor e se meçam, não pelo que passou, mas se meçam pela palavra e por referência que vocês têm hoje. Vocês podem não ter tido o pai biológico de vocês presente. E a propósito, pai não é só quem gera. Pai é quem cria e quem sustenta. Tem pais aqui que criam filhos de mulheres quando se casaram, que não é biológico deles, mas o menino chama de pai. E se você não conta que é padrasto, ninguém acredita. Porque o menino fica até parecido com a cara do camarada. Parece que Deus vai lá e bota o nariz com o nariz, a cor, o tamanho da testa. Mas você não é biológico. Eu só crio ele. Mas, gente, o menino é a cara do camarada. Nem parece. Deus faz umas coisas assim bem interessantes e aquele laço ele é tão forte que aquela criança vê naquele homem que está criando ela como um pai e chama como pai e honra como pai. Então, de repente, se você não tem uma figura assim ou se seu pai já faleceu, não está aqui, eu quero te dizer que um pai espiritual, ele também tem essa incumbência de te ajudar, de te dar esse abraço, de preencher isso. Hoje meu pai, ele não está aqui, ele já é falecido, ele faleceu há muitos anos, mas eu vejo na figura do pastor, que também é meu marido, como sendo um pai espiritual que me aconselha, que me corrige, que me ampara, que me ajuda, que me dá toques, que diz, faça assim, não faça assim, como o meu pai faria se ele estivesse aqui, me dando essa proteção. Eu me sinto protegida perto dele, eu me sinto cuidada perto dele. Eu viajei agora, fiquei 2 dias, quase 3 lá, parecia galinha doente, me deu uma vontade de chorar. Gente, teve uma hora assim no hotel que eu olhei assim, mas o que eu estou fazendo aqui sozinha? Eu vou embora agora, eu vou pegar um camburão e eu vou para Aracaju agora, eu vou descer essa serra hoje. Os irmãos lá não estão ouvindo, acho que eles não vão ouvir esse culto, mas eu estava desesperada para voltar. Eu senti uma falta dele tão grande que parecia que o quarto era do tamanho do Maracanã. E porque ele me ajuda, ele que pega a mala, ele desce lá para pegar café. Quando eu estou assim bem cansada, meu filho vai lá, pega aquele café de ressuscitar morto, ele vai lá, pega um café. E eu fiquei lá, não tinha café, não tinha quem arrastasse minha mala. Eu fiquei aquela pessoa abandonada, completamente sozinha. E eu disse, Deus, se não fosse por causa do Senhor, eu já tinha ido embora daqui. A falta que ele me faz, eu me sinto protegida. Eu sei que o Senhor protege os anjos e tal, vocês estão entendendo. Mas a presença dele traz essa segurança. Então, é isso que um pai traz, né? Se hoje você não tem seu pai físico aqui, seu pai biológico, se ele não está aqui, eu quero te dizer que esse homem, ele tem um coração, acho que o maior que eu já conheço, que ele me ensina como amar as pessoas. Eu fico constrangida com ele. Eles, não, você às vezes me ajude a amar assim como você ama, que eu ainda estou meio ruim aqui. E ele me ajuda, o coração dele cabe vocês tudinho, gente. E ainda cabe mais gente ainda, que é um coração do tamanho do mundo inteiro. E que hoje você possa ver na pessoa dele uma referência e dar um abraço nele, não sai sem honrar ele. Não importa se você não teve oferta. A propósito, a gente vai falar da oferta hoje, sou eu que vou falar. Mas a oferta... Todas as ofertas hoje dessa casa, elas vão ser destinadas para a vida dele. Vocês acham que isso é honra, gente? Gálatas 6, 7 fala sobre... Passou o tempo, eu esqueci. Mas se você ainda quiser ofertar na vida dele, você vai ofertar. Bota o Pix dele. Eu me passei disso. Mas todas as ofertas vão ser para... A minha está na bolsa. Eu vou ofertar na sua vida. Vou fazer um Pix para você. E eu vou fazer mais. Eu vou te pagar um jantar. Um jantar 2. Só nós 2. E depois a gente vai passear, tá bom? Pronto, tô bem na fita. Tô ou não tô? Tô tentando. E Gálatas 6,7 fala que aquele que divide coisas espirituais não é muito que a gente compartilhe coisas materiais. Foi fora do time, mas deu tempo de emendar, tá tudo bem. Você pode ofertar na vida dele, quem não ofertou ainda. O que você tiver, se você não tiver coisas hoje, você oferta uma palavra no final, dá um abraço nele, honra ele. Nós sempre fazemos isso, se você é visitante, talvez não saiba, todo ano. Quem é dessa casa sabe que a gente faz isso todo ano. Uma vez no ano, no Dia dos Pais, em reconhecimento de que ele é autoridade nesse lugar, que ele merece ser honrado. Ele não faz por isso, ele nem quer isso. Ele não tem um coração de tirar nada de ninguém, como Paulo fala em 2 Coríntios 12, 14. Eu não tenho intenção de tirar nada de vocês, mas de dar e de suprir. Então,
reconhecemos na vida desse homem de Deus isso. Um homem que é honesto, que é fiel a mim, fiel à visão que o apóstolo Guto carrega como líder do ministério, incapaz de desviar da visão, de maltratar ninguém, ao contrário, de fazer acepção. Você vê que ele abraça todo mundo, independente de quem você seja, de condição social, se é novo convertido, se não é, ele abraça todo mundo, sabe? E que hoje você possa ser grato pela vida dele, ofertando, orando por ele, dando um presente, dando um abraço, expressando de alguma forma, de uma forma física, a sua gratidão pela vida dele, tá bom? E se alguém quiser vir ofertar, vocês podem vir. E tem algumas pessoas que vieram no nosso coração, que eles vão fazer uma homenagem para o pastor, falar algumas palavras. Eles estão representando todos vocês como filhos. Se a gente deixasse todo mundo falar, ia virar vigília. Mas aí, acredite que o coração desses irmãos que vão subir aqui, eles são pessoas que estão conosco há algum tempo já na obra, que conhecem o pastor de perto e que podem falar de forma aberta. E eu tenho certeza que o que eles vão falar daqui é o que você também falaria para o nosso pastor. Amém, meus queridos? Então, eu queria que preparassem aí as coisas para... Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Amém, gente? Obrigada, Senhor. Irmão Marcelinho é tão bonzinho. A irmã Eliane casou bem, viu? Graças a Deus. Obrigada, Deus, por esse casamento. Que deu foi certo. Se alguém mais quiser ofertar, ou pelo Pix, daí vocês podem vir. E todas as ofertas que nós demos hoje, os dízimos para a igreja, a oferta para Ele. Porque é uma forma da gente honrar Ele. Eu te amo tanto. Então, pronto. Eu queria chamar aqui Bonnie e Kate. Venham cá. Amém? Dê uma salva de palmas com força, minha gente. Vocês estão com fome? Eles vão falar algumas palavras aqui para o nosso pastor, vão honrar a vida dele, eles se dispuseram a isso, e vão transmitir o coração de vocês para o nosso pastor, tá bom? Ao microfone. Tá ligado? Boa noite, graça e paz. Tudo bem? Pastor Fábio, eu não tinha referência de pai até te conhecer. O meu pai também foi embora quando eu tinha 4 anos. E eu conheci Jesus Cristo. Mas quando eu conheci o Senhor, eu conheci Jesus Cristo de verdade. Porque eu vejo Jesus na sua vida. Toda vez que o Senhor está aqui, eu tenho um vislumbre de Jesus Cristo ensinando com o Senhor. E eu tenho uma gratidão tão grande pela sua vida, tão tremenda, que eu não tenho palavras para colocar. Nos momentos mais difíceis da minha vida, o Senhor esteve presente. Nos momentos mais difíceis de necessidade financeira, material, o Senhor esteve comigo. O Senhor nunca me apontou, nunca me julgou. O Senhor sempre me chamou para perto, me abraçou e disse que vai dar certo. Continue avançando, você é um sucesso. Essas são as palavras que o Senhor já falou para mim. E eu tenho uma gratidão de Deus, de forma extraordinária, que é uma honra para mim servir ao Senhor, é uma honra para mim estar debaixo do seu pastoreio, porque o que Deus colocou no meu coração é de fazer o seu chamado crescer, é de fazer o seu ministério crescer, é de servir o Senhor ao ponto de o seu chamado explodir internacionalmente. E eu estou aqui para ser um servo, para ser um Timóteo para a sua vida, para te amar, para te guardar, para te honrar. Eu não estou falando isso apenas de palavras, mas o Senhor sabe do meu coração. E eu vejo aquele versículo se cumprindo na sua vida. Homem manso e humilde, cheio de amor. Saiba que eu te amo. E hoje a maior referência de pai que eu tenho é o Senhor. Feliz Dia dos Pais para o Senhor. Eu te amo. Tá ligado. Graça e a paz. Pastor, na nossa aula de consagração, né, tinha uns dias já que a gente queria homenagear o Senhor.
Mas lá no Rema a gente sabe que quando vai, tem muita gente. E aquilo ficou queimando no meu peito, querendo, vá falar, vá procurar saber. Quando a gente chegou lá, né, aí Elohim tinha falado que ele iria homenagear o Senhor. E eu fiquei me questionando por que a gente, por ser filho, né, a gente não poderia lhe honrar. E naquela aula eu chorei tanto, me questionando, eu digo, Senhor, mas poderia ser eu. Poderia ser eu. E o Espírito Santo falou no meu coração, para você honrar Ele, você não precisa estar aqui. Você pode honrar Ele em casa, que aqui é a nossa casa. Eu vou... O versículo que eu dei a Elohim, né? 2 Coríntios 9:7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E é isso que a gente recebe muito do Senhor aqui, né? Eu nunca cheguei aqui na igreja, nunca vi o Senhor entrar de uma forma, tratar de uma forma diferente, não. O Senhor sempre tem o seu coração disposto, aquele coração puro e sincero para ajudar a gente, né? Se o Senhor não ajuda alguém aqui, é porque ou não procura, ou porque não quer chegar mais perto, não quer se envolver. Quantas vezes o Senhor chegou para mim, eu passando por situações, eu sem querer passar por conta de quê? São muitos irmãos. São muitos para cuidar, são muitos para o Senhor aconselhar. E eu dizia assim, eu não vou. E o Senhor olhar para mim e dizer, tá tudo bem, filha? E eu, tá. E você tem certeza que tá bem? Porque o Senhor sabe. E no dia de hoje, eu quero dizer como o Senhor é muito importante na minha vida, né? Um paizão. E saiba que eu, a minha família, estamos aqui dispostos a servir cada dia mais, com mais amor. Com mais amor, porque a gente vê Deus através da sua vida, né? Eu amo muito o Senhor. Feliz Dia dos Pais. Amém. Obrigada. Cadê Felipe? Aleluia. Cadê Filipinho? E aí? Ele vai vir falar. Ele quer fugir. Ele está na pauta. Ele pagou de doido. Filipinho representando todos os trabalhadores dessa casa. Povo da mídia. Povo do som. Cadê o povo do som? São dois. Rapaz, logo eu, velho, você faz esse negócio. Pastorzão, quero dizer graça e paz para a igreja, primeiramente. Mas a palavra que define a minha vida para a do Senhor é gratidão. Porque ver a minha mãe, ver meus pais aqui na igreja, ver a obra que Deus tem feito em minha família, não tem explicação, não tem palavras para expressar isso. E Aleph até brincava comigo dizendo que eu era o filho do meio do Senhor. E realmente é o que eu me sinto, é o que eu sinto, sabe? Eu convivi muito tempo na pandemia, foram 6 meses na casa do Senhor, e eu vi que o tratamento do Senhor aqui e na casa do Senhor é a mesma coisa. Então, graças a Deus, eu tive exemplo de pai, tive um exemplo de um bom líder, e tem um grande pastor ao meu lado, o que me puxa a minha orelha, o que me repreende, o que também me levanta para cima, que acredita em mim mais do que eu mesmo acredito. Então, gratidão pela vida do Senhor, viu? Te amo. Amém. Oh, meu filho, como você é ungido e estranho. Te amo. Agora eu gostaria de chamar Aleph e João Pedro.
Esses são, para quem não sabe, são nossos filhos, mesmo que eu pari. O resto só é daqui do coração, vocês todos. É porque eu vou ser mais rápido, né? Aí. Não, calma aí. Não cria expectativa não, senão eu fico mais nervoso. Não, é porque eu vim. Amém. Eu ia mais entregar o presente mesmo, mas aí eu vou falar, né? Mas agradecer mesmo ao Pai que Ele é pra mim. É como minha mãe falou. Agradecer mais também pela disponibilidade do coração dele, de ouvir o Espírito Santo e me criar nos caminhos do Senhor, juntamente com a minha mãe. E aí, o homem que eu sou hoje é muito por causa do Senhor. Não. Eu vou envergonhar. Mas, tipo assim, mas é sério. Eu amo ele, acho que ele sabe disso, né? E é muito bom viver ao lado dele. Ele sabe a gratidão do meu coração por ele e a Deus também, primeiramente. E é isso, eu vou passar por isso. Esse ano nós decidimos inverter, né? Então, Pai, te amo. Tô No Dia das Mães eu quero que ele fale, anota aí, minha gente. Graças a Paz, igreja. Antes de fazer homenagem, né, ao pastor, meu pai, né, também a pedido dele, né, justamente demonstrando o coração dele, vir aqui, né, primeiramente pedir perdão à igreja porque nós não explicamos que as ofertas iriam ser direcionadas ao pastor, né? A gente tradicionalmente todos os anos faz isso, mas normalmente a gente tem que avisar antes, né? Então pedir perdão aos irmãos que ofertaram sem saber que iria ser direcionado ao pastor. Né, ler um versículo aqui também, em 1 Timóteo 5, 17, está escrito aqui: os presbíteros que fazem bem o seu trabalho devem receber honra redobrada, especialmente os que se dedicam arduamente à pregação e ao ensino, pois as Escrituras dizem: não amordacem o boi para impedir que eles comam enquanto debulha os cereais. Né, ele faz uma comparação aqui do pastor com um boi comendo, né? Um boi que trabalha, né? Um boi trabalhador, né? Então, aqueles que trabalham merecem o seu salário, né? É isso que diz a Escritura. Então, lê também esse versículo, né? Dentre outros que embasam também essa nossa ação, né? Tudo que a gente faz é com base na palavra, inclusive essas honras devidas. Amém? Então, partindo agora, né? Tá mais tranquilo, pai? Mais calmo. Esse homem estava aqui. Azuretado, minha gente. Gente, quem errou fui eu, me empolguei. Mas isso demonstra, né? O coração justo, correto, fazer as coisas certas. E é assim que eu e meu irmão aprendemos. Ei, top, viu? Não, que isso, viu? Caramba, fiquei até constrangido aqui. Não sei nem como é que eu vou falar depois dessa homenagem, né? Meu querido irmão, que inclusive tá muito bonito, né? Coisa linda. Não, vem cá, vem cá. Gostaria de falar ao lado dele, né? Tá muito bonito. Não, fica aqui. Muito bonito. Exatamente. Quero ler 2 versículos para o senhor, de Provérbios, que para mim falam muito bem, né, sobre o Senhor. Provérbios 20, versículo 7, diz aqui: o justo anda em integridade, felizes os filhos que seguem os seus passos. Né? Então, como o João Pedro falou, nós buscamos seguir os passos do Senhor. Né? Eu estou casado, graças a Deus, há 15 dias, né? E eu sempre penso, né, como o Senhor age, como eu vi o Senhor agindo com minha mãe em todos esses anos dentro de casa, né? E é muito gratificante para mim poder ter tido esse exemplo dentro de casa. Né? O Senhor sempre diz: meu filho, eu não tive pai presente. Né? Eu aprendi a ser esposo com o Senhor, eu aprendi a ser pai com o Senhor, o Espírito Santo ensinou. E o Espírito Santo me ensinou através do Senhor.
né? Então, eu agradeço a Deus porque o Senhor foi a pessoa que Deus colocou na minha vida para me ensinar a ser um homem, né? É gratificante demais, sabe? Hoje falar que eu sou casado e eu procuro agir com o Fran como o Senhor age com a minha mãe, né? E como é esse agir? É agir em amor, agir com paciência, agir escutando, falando, né, de uma maneira branda, sabendo como gerenciar as coisas, né? Isso tudo eu aprendi contigo, Pai, né? E eu sou esse homem hoje, quero crescer mais, quero ficar cada vez mais parecido com o Senhor, menos cabelos na orelha, né? Infelizmente não tem muito para onde correr, não tem muito pra onde... Eu olhei no espelho, já me assustei, mas faz parte da vida, né? E Provérbios 17, estou me segurando para não chorar, tá? Só para deixar claro. E Provérbios 17, versículo 6, diz aqui: os netos são coroa de honra para os idosos, e os pais são orgulho de seus filhos. Eu achei maravilhoso esse texto porque inverte um pouco a perspectiva, né? Geralmente fala de filhos para os pais, mas esse Provérbios ele fala que os pais são orgulho dos filhos, né? E eu tenho muito orgulho de falar que o Senhor é meu pai. Sempre tive, né? No condomínio onde eu morava, eu sempre tenho orgulho de falar: não, ali é meu pai, e é pastor, e etc. Os meus amigos ficavam impressionados. Ele é pastor, e meu pai passava falando de Dragon Ball, de desenho animado e tal, e os meninos ficavam impressionados. É seu pai é muito massa. Eu falava com muito orgulho, sempre falei, na escola, em todos os lugares, até hoje, né? Eu sempre, na faculdade, já tive discussões com professores, falando de religião, de pastor, e eu falei: não, eu conheço pastor que é justo. É mentira, é porque você não mora com ele. Eu falei: moro, é meu pai. Professor... E o professor fica sem palavras, sabe? Então, esse versículo, o primeiro versículo te descreve e o segundo me descreve, né? Porque o Senhor é um orgulho para mim, é um orgulho ser seu filho, é um orgulho seguir seus passos, né? De amor, de coração. Gente, esse homem é tão amoroso, ele... A gente fez um jantar para meus pais lá em casa ontem. Vou falar. Fez um jantar para meus pais lá em casa ontem. E o bichinho, a comida favorita dele, a gente fez, etc. E eu vendo ele comendo pouco. Ele: não, pai, coma mais. Ele: não, sem fome, não sei o quê. Quando acabou, perto dele ir embora, ele cavucou assim a panela. Eita, tem muito camarão ainda, né? Eu falei: tem, pai. A gente comprou 2 quilos para ver só pro senhor. Aí ele: não, é que eu fiquei com medo de faltar. Então ele é esse homem, amoroso, cuidadoso, todo preocupado com os outros, né? E eu sou assim também com o Fran, quero ser assim com meus filhos, né? Com todo mundo, por sua causa. Te amo, pai. O pai é um papel muito importante na vida de seus filhos. O bom pai educa e cuida dos filhos, dando proteção e segurança e sendo um bom pai, um bom exemplo de vida. Ser pai é um trabalho de grande responsabilidade. A Bíblia diz que Deus é o nosso Pai. Ele nos criou e nos deu vida. Ele nos protege e ensina. Ele nos ajuda a vencer as dificuldades. Ele nos repreende para o nosso bem. Deus é o Pai perfeito que nós ama. E Deus é um Deus nos deu um Pai especial para o Verbo da Vida Lamarão. Pastor Fábio, nós te amamos! Arrasou! Gente, estou me tremendo. Para quem me conhece, eu só tenho tamanho mesmo. Meu coração é derretido de manteiga. Ai, meu pai. Graça e paz, gente. Boa noite. Nada programado, não combinei com ninguém, nem com minha esposa, nem com ninguém da minha família, mas a gente tem que fazer o que o Espírito Santo manda, né? Ali, incomodado, o Espírito Santo, vá. Porque se Deus me levar hoje, eu vou feliz. Vou feliz, porque... Quero dizer que, primeiramente, te amo demais. Né? Eu sou o cara mais feliz do mundo aos meus quase 40 anos, junto com a minha família. E o que eu vou falar, com certeza, se abrange para todos da minha família que está aqui presente, minha tia, meu cunhado, minha irmã, minha esposa, meu filho. Porque
Um verdadeiro pastor é aquele que, quando desce do altar, ele não se esconde atrás dos bastidores. Ele desce e convive com todas as ovelhas. E esse é você, tá? Pode ter certeza que você é transparente. O que você é aqui, você é por trás dos bastidores. Você é na sua casa, você é em qualquer lugar que seja do mundo. E isso me alegra. Era um dos meus sonhos, assim, como ovelha dentro de uma igreja, era ter oportunidade de, quando eu precisasse de uma palavra de um amigo, eu ter. E agora eu tenho, de verdade, né? E é muito gratificante isso, porque poucas pessoas entendem o que é um pastor, né? E eu, graças a Deus, tive esse entendimento de... Estou me tremendo, viu? Esse entendimento de Deus. E eu e minha esposa, a gente nunca mais vai esquecer o que a Mama falou aqui no primeiro dia que entramos aqui. Ainda existe pastores sinceros no altar, né? Ainda existem pastores sinceros e verdadeiros no altar, e vocês são referência não só para mim, para minha família, como para todos aqui. E nós viemos pedindo a Deus uma direção de uma igreja para voltarmos a congregar. Não estávamos distantes de Deus, estávamos sempre firmes na presença, mas pedindo a Deus uma direção de uma igreja onde lá o apóstolo Paulo falou dos remanescentes fiéis, né? E aqui realmente é aquela igreja que todos realmente adoram, clamam, a transparência nos dízimos, nas ofertas. Estou para conhecer uma igreja assim, não conheço, nessa essa transparência que vocês têm. Não chore não, que eu te amo, viu? E é isso, eu não sei nem o que falar mais, esse desejo no meu coração. Esse desejo no meu coração estava... esse fogo aqui dentro de mim, e eu precisava falar isso. Eu, minha esposa, o meu filho, minha família, somos as pessoas mais felizes do mundo por estarmos aqui. Obrigado. Amo vocês. Te amo.